Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim ranquear, classificar todos os clássicos que eu li no ano de 2022. Antes de começar, eu queria dizer que eu sei que o que é clássico, o que não é clássico é uma coisa muito difícil, muito subjetiva. Existem diferentes estudiosos, diferentes pessoas que vão classificar um livro como clássico ou não. E eu sei disso, eu não tô aqui tentando dizer, né, o que é um cânone imutável e perfeito e o que não é. Mas todos os livros que eu coloquei aqui eu pesquisei antes e tem pelo menos um ou outro estudioso, uma outra editora, talvez, enfim, algum tipo de autoridade assim, literária que considera esse livro um clássico. Alguns são mais recentes, até assim do século passado, outros são clássicos dentro de um gênero específico, mas eu queria deixar isso claro antes, dizer que talvez, né, algum livro aqui você não considere clássico e tá tudo bem. Tem alguns livros, obviamente, que são senso comum, né, que todo mundo vai concordar que é clássico, mas outros são ali meio numa área meio cinzenta, então eu queria dizer isso. Então eu só fiz um outro vídeo de ranking aqui no canal, que foi ranqueando os livros da Taylor Jenkins Reid, e eu gosto de fazer categorias diferentes, engraçadas, pelo menos eu acho. No vídeo da Taylor Jenkins Reid eu fiz as categorias como os maridos da Evelyn Hugo, né, e aqui eu criei categorias inspiradas, baseadas nos livros que eu coloquei nesse ranking. A primeira e melhor categoria Existe uma Invisible String Entre Nós, que é uma referência a Jane Eyre, quando o Rochester fala pra ela que ele sente que tem um fio amarrado a ele, que está amarrado a ela, enfim. E também é uma referência a Invisible String, que é uma música da Taylor Swift, baseada, né, nessa citação de Jane Eyre. Então eu resolvi colocar duas coisas que pra mim são muito boas, que é Jane Eyre e Taylor Swift, numa categoria para dizer que ela é a melhor de todas. A segunda categoria é o Cachorro-Baleia, que é um personagem de Vidas Secas do Graciliano Ramos, e é um personagem muito simpático, muito querido e muito importante para a trama, então eu quis colocar aqui como segunda melhor categoria, porque eu tenho grande simpatia por esse cachorro. A terceira categoria é Te Amo Mesmo Você Sendo Feia e Pobre, que é, em suma, assim, né, a carta que o Darcy escreve para Elizabeth em Orgulho e Preconceito. E eu coloquei essa frase nessa categoria porque nessa categoria eu vou colocar livros que eu entendo que são clássicos, eu entendi, mas não foram assim, não clicaram pra mim, entendeu? E por último, O Verdadeiro Monstro de Frankenstein, que eu reservei para livros que eu realmente não gostei. Existe uma discussão, né, de quem realmente é o monstro no Frankenstein, e talvez sejam esses livros que eu vou colocar nessa categoria. Um último adendo antes da gente começar é que agora eu tô gravando, são 00:20, então talvez eu não esteja no meu perfeito juízo aqui e talvez eu fale com dificuldade, mas é o único horário que eu achei pra gravar o vídeo e pra continuar postando, né, os vídeos nos horários e no dia que eu sempre posto, então é por isso. O primeiro livro que eu li esse ano, o primeiro clássico que eu li esse ano, também foi o primeiro livro que eu li esse ano, foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Foi o primeiro livro que eu li da autora, eu gostei muito, achei a escrita dela muito irônica, muito engraçada, e eu gosto que ela foca bastante nas virtudes, né, dos personagens. Mesmo que tenha uma categoria aqui, né, baseada nesse livro, eu não vou colocar ele aqui, porque eu achei muito bom. Então, pra mim, Orgulho e Preconceito é o Cachorro-Baleia. Eu gostei muito desse ter sido o primeiro livro que eu li no ano, acho que abriu as leituras assim com chave de ouro. O segundo clássico que eu li foi O Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, que é um clássico ali do começo, né, do que é considerado a literatura brasileira. E eu li pra faculdade e eu achei um sermão super interessante. Ele vai falar sobre a parábola do semeador. É um texto extremamente antigo, né, e é muito curtinho também. Mas enfim, eu gostei, eu achei que foi bacana, mas acho que vou colocar em Te Amo Mesmo Você Sendo Feia e Pobre, porque não foi super especial, mas também não foi horrível, então vou colocar aqui nessa área mediana. Depois eu li A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, um dos livros assim que eu mais queria ler esse ano e que eu mais tinha escutado pessoas falando bem. Eu achei uma escrita muito boa, mas eu não gostei da protagonista, eu, assim, não fiquei muito entretida pelo livro,
Mas assim, eu entendo, né? Eu entendo porque é um clássico, eu entendo como é significativo pra vida, né? Pra biografia, assim, da Sylvia Plath. Eu acho que trata de temas muito importantes, mas de uma forma, às vezes, um pouco, assim, que eu acho que os comentários que a protagonista faz, os comentários que, né, o que ela fala pros outros, o que ela pensa dos outros, algumas coisas eu não achei justificáveis pelo fato dela estar sofrendo, né, com a saúde mental. Enfim, vou colocar em Te Amo Mesmo Você Ser Feio e Pobre, porque eu entendo, eu achei uma escrita muito boa, mas não foi um livro pra mim. Paraíso Perdido é o livro que provavelmente eu mais, assim, li com calma, né? Tanto que o começo da leitura dele nem foi em 2022, foi em 2021. E com certeza existe uma invisible string entre eu e Paraíso Perdido, que não é tão invisível assim, porque é o meu TCC, é a minha pesquisa, então é uma linha até que muito visível. É um livro que no começo ali, né, nos primeiros cantos, foi super difícil, eu nunca tinha lido um poema épico assim, ainda mais ter lido no inglês, no original, né, um inglês mais antigo também. Muitas referências a outros textos, referências a lugares, a eventos, né, na história que às vezes tornaram difícil a leitura, porque eu tive que recuperar coisas que eu não sei. Enfim, eu amo esse livro, amo esse poema, e é um texto que eu tô feliz por eu amar, porque eu vou ter que lidar com ele muitas vezes. Depois eu li Jane Eyre, que obviamente vai para... Existe uma invisible string entre nós, né? Porque obviamente foi baseado nele que eu fiz essa categoria. E eu arriscaria dizer que é o meu clássico preferido. Eu amei a história da Jane, eu amei a escrita, eu amei todos os desdobramentos ali e o final também, né? O plot twist ali da esposa presa no sótão, enfim. Eu acho que Jane Eyre é um livro que eu ter lido me fez entender muitas referências de cultura pop, referências também que outros livros, né, depois de Jane Eyre acabaram seguindo e, sei lá, eu acho que, né, enredos ali, tropes que acabaram se repetindo que foram criados e foram, se não criados, pelo menos popularizados, né, pela Charlotte Brontë. Então, é um livro que, assim, eu amei muito e também é um livro que eu pesquiso, então, que bom que eu amei muito. Fantastes, do George MacDonald, é um livro de fantasia que eu tive a sensação que eu tava sonhando quando eu lia. Eram descrições muito assim oníricas do mundo das fadas e da jornada ali do Anudos, né? Que é um homem que acidentalmente entra nesse mundo encantado. E, enfim, a gente vai acompanhando basicamente o percurso dele. E eu achei um livro extremamente gostoso, assim, que aguçou muito minha imaginação. E eu vou colocar aqui no Cachorro-Baleia, porque eu acho que é um livro que eu preciso ler de novo, que eu demorei um pouco pra ler, então alguns eventos talvez se perderam na minha cabeça. Enfim, não é um livro que tem assim um enredo extremamente marcado, né? É mais assim essa peregrinação dele mesmo. Então, por isso que eu vou colocar no Cachorro-Baleia. Os Adelfos, de Terêncio, é uma peça. Eu não lembro agora nem se é comédia ou se é tragédia, mas eu li pra uma matéria sobre literatura latina que eu não gostei muito. Não gostei muito dos textos, assim, não foi meu gosto mesmo. E eu nem me lembro, na verdade, o que acontece nessa peça. Eu acho que vai mostrar a diferença ali de dois irmãos, eu acho. Um que é criado por um pai super rígido e o outro que é criado de uma forma um pouco mais liberal. E, assim, eu li super rápido, escrevi o trabalho que eu precisava escrever sobre ele. Mas eu acho que ele tem potencial pra ser um monstro do Frankenstein, porque, assim, não é realmente o meu tipo de literatura preferida, o meu gênero, minha época, enfim, não gostei. Depois, eu li O Estranho Misterioso, do Mark Twain, que é uma história super interessante sobre alguns meninos, algumas crianças que encontram um estranho e ele acaba sendo o diabo, enfim, vai meio que tentando aquelas crianças e também ensinando para elas algumas coisas e acaba chegando ali, né, na cidade que elas moram e causando diversos acontecimentos. Eu não me lembro exatamente de todos os acontecimentos, mas eu sei que eu li esse livro para uma matéria também da faculdade e acabou sendo, assim, uma das leituras mais prazerosas que eu fiz
pra faculdade. Eu gostei muito mesmo e vou colocar aqui Um Cachorro-Baleia. Me fez querer ler mais coisas do Mark Twain, que é um, né, autor super importante. Enfim, achei um conto, né? Assim, é meio que uma novela ali, é mais comprido do que um conto, mas não é longo o suficiente pra ser um romance. Mas gostei bastante. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, um clássico cristão, né? E, assim, é um livro que também eu li bem devagar, fui escutando audiolivro, e aí parava, né? Eu e o Matheus, a gente conversava sobre, e ia ruminando, né, todas aquelas mensagens, e com certeza existe uma invisible string entre nós. Eu acho que é um livro que eu vou reler muitas vezes na minha vida, é um livro que foi muito importante pra mim, e que eu quero ler agora a edição física pra poder marcar e anotar, porque eu senti um pouco falta disso ouvindo o audiolivro. O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, também é um livro que eu estudo na minha pesquisa, no meu TCC, e ali no final, né, quando eu tava terminando a história, eu tive um momento, assim, de chorar também, porque, assim, é um livro muito lindo, é uma escrita muito linda, mas pra mim não foi, assim, tão chocante como Jane Eyre. Eu acho que justamente pelo teor, né, o Morro acaba sendo assim um pouco mais gótico, né, a gente trata ali de fantasmas, enfim, de um romance central que é tóxico, né, que tem muita codependência envolvida, enfim, mas eu gostei muito, vou colocar aqui no Cachorro-Baleia, mas realmente eu acho que tô comparando com Jane Eyre porque são livros escritos por duas irmãs, né? E também livros que eu tô estudando em conjunto. Então, assim, Jane Eyre me deu mais uma sensação um pouco mais, assim, de luz mesmo. Achei um livro um pouco mais iluminado, em certo sentido. E o Morro dos Ventos Vivantes é um pouco mais sombrio. Então, eu acho que pelo tom eu vou colocar aqui, mas em termos de qualidade, eu acho que os dois são igualmente excelentes. Coraline, do Neil Gaiman, é um livro que algumas pessoas já me falaram, mas Coraline é clássico? Gente, é um livro que desde o momento que foi lançado já se estabeleceu muito bem e, assim, já virou, né, uma referência cultural mesmo. Então eu acho que, se ainda não é, com certeza vai se tornar um clássico. E eu amei esse livro, eu li durante a maratona literária de inverno. É um livro que eu li em 2 horas, uma história muito fofa, muito aconchegante. Eu me identifiquei muito com a Coraline, em alguns momentos ali ela faz coisas e diz coisas que me lembram eu quando era criança. E, enfim, eu gostei muito e vou colocar em Invisible String, porque eu quero ler de novo. Eu acho que se tornou um favorito. Para a faculdade, eu li O Papagaio de Flaubert, do Julian Barnes, que é sobre um cara que ele é muito fã do Gustave Flaubert e ele vai pesquisar mais sobre a vida dele para poder escrever uma biografia, e ele vai discutindo sobre fato e ficção. A gente vai vendo que nem tudo, né, que é dito sobre um autor ou sobre uma figura pública é realmente verdade. A figura do papagaio, né, que é muito importante porque é um animal que aparece ali em diversas histórias, diversos livros do Flaubert. Enfim, no final das contas, o narrador ele vai falando um pouco da vida pessoal dele também, e a gente vai vendo possíveis motivações para ele ter essa inclinação assim de pesquisar, né, e de investigar. Enfim, eu vou colocar em Te Amo Mesmo Você Sendo Feia e Pobre, porque é um livro que eu achei que teve uma escrita muito boa e que teve uma discussão muito legal sobre essas questões de fato, ficção, de confiabilidade, né, das informações que a gente encontra por aí. Mas dessa matéria que eu fiz, né, na qual eu tive que ler esse livro, eu li outros livros muito, muito bons. Então, eu acho que esse acabou ficando assim meio apagado em relação aos outros que eu li no mesmo contexto, né? Enfim, eu achei que alguns capítulos foram meio maçantes, porque tem um teor bem histórico, assim, bem documental. Então, é por isso. Frankenstein, da Mary Shelley, também era um clássico que eu queria ler há muito tempo e me sentia meio intimidada, eu acho. E graças a Deus eu li esse ano. Eu achei incrível, uma escrita maravilhosa, uma reflexão que tem tudo a ver com o Paraíso Perdido, né? Sobre criador e criação, sobre rebelião, sobre queda. E eu amei muito, e existe uma invisible string entre nós, com certeza. Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, é uma antologia poética, não sei se eu posso chamar disso, sobre a modernização ali em São Paulo, no período modernista.
No Brasil, também li pra faculdade e achei muito chato. Achei que poderia ter grande potencial de ser o monstro do Frankenstein, porque não gostei. Eu li, assim, porque eu tinha que ler mesmo. E, eu acho que talvez tenha sido o pior aqui desse grupo todo. O Graciliano Ramos, por sua vez, eu amei. Eu li Vidas Secas para a mesma matéria que eu li Paulicéia Desvairada e foi muito incrível. Eu amei como é assim muito forte o teor psicológico desse livro, de todas as pessoas daquela família ali passando por aquele momento de seca, um momento de peregrinação, um momento de miséria, né, de tentar encontrar uma vida melhor. Principalmente o Fabiano, né, que é o pai dessa família. Eu gostei muito de como foi explorado a mente, né, o estado mental das pessoas que estão passando por aquilo. E eu vou colocar em O Cachorro-Baleia, que também é um personagem desse livro, porque eu gostei muito. Foi um dos meus clássicos nacionais preferidos. No meu desafio de trocar meu tempo de tela por tempo de leitura, eu li Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, e eu achei muito legal. É um livro meio de ficção científica, né, e ao mesmo tempo ficção histórica, porque a gente vai acompanhar um momento ali da Segunda Guerra Mundial, que foi o bombardeio da cidade de Dresden, e o Kurt Vonnegut, que é o autor, ele vai contar sobre um cara que foi pra guerra com ele, que é o Billy Pilgrim, e como esse cara, depois que voltou da guerra, começou a contar pra todo mundo que ele viajava no tempo enquanto ele tava na guerra, que ele foi abduzido por alienígenas, e ele vai contando como era esse lugar, esse outro planeta que ele foi parar. Enfim, eu achei muito legal. Achei também que trata muito sobre traumas de guerra e como que as pessoas elas têm seus modos, né, de superar e de lidar com esses traumas. E eu vou colocar no Cachorro-Baleia, porque não se tornou assim um favorito, mas foi um livro que foi super divertido. Eu não esperava esse tom. Eu acho que eu comentei lá no vídeo, né, que eu achava que fosse ser mais ficção científica assim mesmo. Mas foi um tom super cômico, eu achei. E sobre como as coisas são assim mesmo. Então, uma coisa acontece de ruim e o narrador fala, mas é assim mesmo, né? Acontece. Depois eu li Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, que é uma história, né, do Sherlock Holmes. E eu gostei demais. Eu só tinha lido contos, eu tinha lido As Aventuras de Sherlock Holmes no ano passado. E esse foi o primeiro romance que eu li. E eu adorei. No começo desse ano eu tinha assistido a série, né? Eu gostei muito de ver como que eles adaptaram, né, o romance pro episódio. Enfim, eu gostei muito, gosto muito das histórias do Sherlock Holmes. Mas acho que talvez por eu já saber como ia terminar, porque eu tinha assistido ao episódio, aí eu meio que fui fazendo inferências ali. Acho que eu teria gostado mais se eu tivesse lido antes. Enfim. Mas eu vou colocar aqui no Cachorro-Baleia, porque foi uma leitura super rápida e que me divertiu bastante. Eu gosto muito desse gênero de detetive, enfim. Depois, já aqui nesse mês de dezembro, eu li 1984. Nem consegui falar direito. 1984, do George Orwell. E Existe uma Invisible String Entre Nós. Gente, é um livro assim que eu tava enrolando pra ler há muito tempo. É um super clássico. Eu já tinha lido, né, a Revolução dos Bichos, do mesmo autor. E resolvi pegar pra ler, porque a edição que eu tenho é toda ilustrada, enfim, eu queria ler uma coisa diferente. E foi maravilhoso, eu amei muito a história, eu amei o personagem principal que a gente acompanha, eu gostei muito de ver como ele vai se rebelando, se descobrindo um rebelde, né, contra aquele sistema. Eu amei demais e com certeza se tornou um favorito. Eu li também Atonement, do Ian McEwan, eu acho que em português é Reparação. Li também pra faculdade e assisti ao filme, que é muito, muito bom. E é um livro que trata de uma família que passa por uma situação muito chata, muito constrangedora, um crime, né, que acontece, e como a vida, né, principalmente da irmã mais nova dessa família, vai mudar depois disso, e como ela vai passar meio que o resto da vida tentando consertar o que ela fez, né, tentando reparar o seu crime. E é um livro que trata muito sobre literatura, é bem metafictício nesse sentido, porque fala sobre como essa garota, ela tentou, né, curar tudo que ela fez, tentou se redimir através da literatura. Com certeza existe uma invisible string entre nós. Eu acho que eu não tô conseguindo demonstrar o tanto que eu amei esse livro. É uma história que traça gerações,
um pouco de ficção histórica também, porque trata também da Segunda Guerra Mundial. E, enfim, vale muito, muito a pena e eu amei. Estou muito grata pela faculdade, especificamente esse ano, porque me fez ler muitas coisas que eu não leria, eu acho, e que foram, assim, incríveis. E com certeza eu vou, e aí pra esse ano de 2023, um pouco mais aberta, assim, a ler coisas diferentes. E por último, foi o último livro que eu li pra essa matéria que eu fiz na faculdade. Foi Utz, do Bruce Chatwin, sobre o Utz, que é um cara que é um colecionador de porcelana. Ele é fascinado por porcelana. E o nosso narrador, ele tá ali tentando investigar a mente, né, dos colecionadores. E aí ele vai meio que entrevistar esse cara e entender como ele funcionava. E a gente vai vendo que ele era uma pessoa bem, assim, esquecível. Ele não tinha nada de muito interessante sobre ele, a não ser o fato de que ele colecionava muitas coisas. E, enfim, a gente vai vendo ali o que acontece no final das contas quando ele morre, né? Enfim, eu gostei muito, mas sei lá, não foi assim uma coisa muito incrível. E eu acho que eu coloquei livros muito incríveis ali no Cachorro Baleia, então eu vou ter que deixar o Utz no Te Amo, mesmo você sendo feio e pobre. Bom, gente, foi esse o meu ranking. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro ranquear coisas e, enfim, eu achei mais legal fazer esse formato do que fazer igual eu fiz no começo desse ano, sobre 2021, que eu simplesmente fiz um vídeo falando de tudo que eu li no ano. E o segundo gênero que eu mais li esse ano foi romance. Então, eu quero também fazer um vídeo, né? Já tô preparando um vídeo do ranking dos romances que eu li no ano. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo.